Nesse vídeo, vamos ver um segundo tipo de EDO, que são as EDOs exatas. As EDOs exatas são definidas a partir do diferencial de uma função de duas variáveis. Então, antes da gente ver a definição, vamos relembrar rapidinho diferencial de funções de duas variáveis. A gente achou, então, uma condição necessária para que uma EDO nas variáveis x e y. Vamos ver agora que essa condição necessária é, na verdade, uma condição suficiente. E com respeito a y. Ou seja, vamos começar tomando parcial de f, derivada parcial derivada de m y é igual a derivada de n x, que a gente denota por f subíndice x, e com respeito a y, que a gente denota por f subíndice y. E para achar essas derivadas parciais é fácil, né? Se eu quero derivar com respeito a x, eu tenho que pensar que o y é constante. Se eu quero derivar com respeito a y, eu tenho que pensar que o x é constante. Mas, geralmente, se eu estou com uma função de qualquer número de variáveis e eu quero derivar com respeito a uma dessas variáveis, é só eu pensar que todas as outras variáveis são constantes. E derivar normalmente. Aí o diferencial da minha função f de x, y é definido dessa forma. Então, é df igual a derivada de f em x vezes dx, mais derivada de f em y vezes dy. Nota que é o análogo em duas variáveis da definição de diferencial que a gente tinha para funções de uma variável. Vamos ver um exemplo? Aqui a gente está com essa função de duas variáveis, x² e y³ mais 2x menos 3y². E o que eu quero achar é a diferencial dessa função. Então, eu quero achar df, que é a derivada de f em x dx, mais derivada de f em y dy. Vamos achar as derivadas de f com respeito a x e com respeito a y, então. Então, derivando com respeito a x, se eu quero derivar com respeito a x, como eu falei, estou pensando que o y é constante. Então, eu olho aqui para a minha função, se eu estou pensando que o y é constante, eu estou com uma constante vezes x², quando eu derivo, a constante se mantém, derivada de x², que é 2x. Derivada de 2x, bom, nem tem y aqui, então 2. E derivada de 3y², se eu estou pensando que o y é constante, isso aqui inteiro é uma constante, e derivada de constante é zero. Então, eu estou com 2xy³ mais 2. Vou fazer a mesma coisa agora com respeito a y, ou seja, eu quero a derivada agora com respeito a y. E se eu quero a derivada com respeito a y, eu estou pensando que o x é constante. Então, se eu estou pensando que o x é constante aqui, por exemplo, aqui eu estou com uma constante vezes y³. Quando eu vou derivar, a constante se mantém. Derivada de y³, que é 3y². Derivada de 2x, eu quero derivar com respeito a y. Bom, nem tem y aqui, né? Isso é inconstante com respeito a y, essa derivada é zero. E por último, derivada de 3y², não tem nem x, não tem que me preocupar. Isso é 3 vezes 4, 12, y³. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Então, 3x² y² menos 12, y³. Então, eu achei a derivada com respeito a x e derivada com respeito a y. A minha diferencial fica derivada com respeito a x, então está aqui, 2x y³ mais 2 dx, derivada com respeito a y, está aqui, 3x² y² menos 12 y³ dy. Essa é a diferencial dessa função aqui. Então, se a gente pega uma família de curvas com equações da forma f de x, y igual a c, então c é que está variando aqui nos reais, e se a gente aplica o diferencial dos dois lados dessa igualdade, a gente fica com df igual a zero, né? Já que o diferencial de constante é zero. Bom, df igual a zero não tem muita cara de equação diferencial. Mas se a gente ajeita um pouquinho, a gente fica com uma coisa com mais cara de equação diferencial. E muitas vezes a gente usa essa notação, né, igual tinha aparecido lá no df, ou seja, alguma coisa dx mais alguma coisa dy igual a zero, muitas vezes a gente usa essa notação para querer dizer uma equação diferencial ordinária. Nota que uma equação diferencial, uma EDO, está escrita dessa forma, não quer dizer que ela seja exata. Então, qual é a definição de uma equação diferencial ordinária de uma EDO exata? Então, uma EDO vai ser dita exata se ela pode ser escrita na forma diferencial de uma função f igual a zero. Ou seja, se existe uma f, tal que eu consigo escrever ela dessa forma. E aí, no caso, se existir essa f, a gente já achou a solução, né? A solução vai ser da forma f igual a c, onde c é uma constante variando nos reais. Então, vamos fazer alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu estou com essa equação diferencial, dx mais dy igual a zero. Bom, eu gostaria de saber se ela é exata. Se ela for exata, então existe uma função de duas variáveis, tal que, quando eu derivo em x, me dá, bom, 1, né?
E quando eu derivo em y, me dá 1 de novo. Então, eu estou procurando uma função de duas variáveis que quando eu derivo em x dá 1, quando eu derivo em y dá 1. O que quando eu derivo em x esquece o y? O que quando eu derivo em x dá 1? É o x. Mas, quando eu derivo em y tem que dar 1 também. Então, se eu esqueço essa parte do x, o que quando eu derivo com respeito a y dá 1? É o y. E se eu olho para essa função x mais y, sim, quando eu derivo essa f com respeito a x, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, 1 mais 0, 1. Quando eu derivo essa f com respeito a y, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, 0 mais 1, 1. Então, sim, essa EDO é exata. Opa! Então, a EDO, essa que está ali, dx mais dy igual a 0, é exata. E se eu achei a f, eu achei a solução geral da minha EDO. É f igual a c, ou seja, x mais y igual a c. Nota que essa EDO é uma EDO separável, bem fácil de resolver como EDO separável. Faz ela como EDO separável, resolve e vê que você vai chegar, talvez depois de alguma manipulação, a exatamente essa solução. Aqui nesse segundo exemplo, a gente está com uma EDO bem parecida com a do exemplo anterior, só que em vez em vez de ser 1, eu botei um y. Então, eu estou com a EDO y dx mais dy igual a 0, e de novo eu quero saber se ela é exata. Mesma coisa, se for, então existe uma f de duas variáveis, de x e y, tal que quando eu derivo f em x vai me dar y, e quando eu derivo f em y vai me dar 1. E aí, existe? Isso é possível? Então, desses exemplos, a gente vê que a gente precisa de um teste, de um jeito de saber se uma EDO é exata ou não. Então, o que a gente quer? A gente quer um teste para saber se uma EDO é exata, que não seja sair chutando, catando uma f, e uma vez eu descobrindo que ela é exata, eu quero um jeito de achar a minha f, porque essa f vai me dar a solução da equação. Então, eu quero achar um teste para saber quando uma EDO é exata. Vamos começar achando uma condição necessária. Né? Ou seja, vou começar pegando uma EDO, vou dizer que ela é exata. Então, eu estou com uma EDO que eu estou escrevendo da forma m dx mais n dy igual a 0, e estou supondo que ela é exata, então eu estou supondo que existe uma f, tal que esse m é a derivada de f em x e esse n é a derivada de f em y. E o que a gente quer é ver o que isso diz para a gente sobre o m e o n. E aí a gente lembra que se a minha função f é bem comportada, digamos assim, então não importa a ordem que a gente toma as derivadas parciais. Ou seja, pegar f, derivar com respeito a x e depois com respeito a y, é a mesma coisa que derivar com respeito a y e depois com respeito a x. E se eu aplico isso na minha... como eu sei que fx é m e fy é n, então isso está me dizendo que a derivada de m em y é igual à derivada de n em x. Ou seja, o que a gente mostrou é que, se a EDO é exata, então a gente tem essa condição, ou seja, uma condição necessária. Né? Se a EDO é exata, então a derivada de m em y é igual à derivada de n em x. Vamos voltar para aquela EDO que a gente já viu, né? Era y dx mais dy igual a 0. A gente queria saber se ela era exata. A gente falou, se for, existe a f, não sei o que lá, e a gente empacou ali. Então, aqui nessa EDO, agora a gente já tem um teste, né? Pelo menos uma condição necessária para ela ser exata. Aqui a gente está com a minha função m igual a y e a minha função n é 1. Né? Eu estou pensando na m dx mais n dy, então m é y e n é 1. Se essa EDO for exata, então a derivada de m com respeito a y vai ser igual à derivada de n com respeito a x. Então, deixa eu olhar aqui a derivada de m com respeito a y, essa derivada é 1. E a derivada de n com respeito a x, estou derivando uma constante, então 0. Então, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que a derivada de m em y é diferente da derivada de m em x. E essa era uma condição necessária para a EDO ser exata. Então, essa minha EDO não é exata. Então, vamos complicar um pouquinho as coisas. Agora, eu estou com essa EDO aqui. Coisa enorme, né? E o que eu quero saber, de novo, é se ela é exata. Então, eu vou olhar para o m dela, que é isso aqui. Né? Quero olhar para ela como uma EDO da forma m dx mais n dy. Então, eu estou tomando como m o 2x mais y é a xy. E estou tomando como n o 3y² mais x é a xy, essa parte daqui. Eu sei que uma condição necessária, como a gente falou, é que a derivada de m em y seja igual à derivada de n em x. Aqui, eu tive diferente e eu cheguei à conclusão que a EDO não é exata. Então, vamos calcular essas duas coisas. Se for diferente, não vai ser exata.
Tem que calcular a derivada de m em y, né? O cara que fica perto do dx, eu tenho que derivar com respeito a y. Então, derivando isso aqui em y, estou derivada de 2x. Se eu estou derivando com respeito a y, eu estou pensando que o x é constante, então isso aqui zera. E derivada de y é a xy. Tem uma regra do produto acontecendo aí, né? Eu tenho um produto de y com essa coisa aqui que também tem y. Então, eu vou ter que usar a regra do produto. Como é que é a regra do produto para funções de várias variáveis? Exatamente igual. Então, é a derivada do primeiro, só que eu vou botar dessa forma, é a xy mais y, derivada do segundo, vou botar dessa forma. Eu quero dizer que eu estou derivando com respeito a y. Então, na minha regra do produto, as minhas derivadas que aparecem são com respeito a y. Só repetir aquela informação que a gente já tinha. Derivada de y com respeito a y, é claro que é 1, vezes e xy, mais y vezes derivada de e elevado a xy com respeito a y. Bom, eu estou com uma exponencial aqui, né? A derivada é a própria exponencial, só que eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, eu tenho que derivar a coisa que eu estou exponenciando. Derivar com respeito a y. Então, eu estou com e a xy mais y e a xy vezes derivada de xy com respeito a y. Se eu estou derivando com respeito a y, esse x é constante. Então, eu estou derivando constante vezes y, está sobrando a constante. Ou seja, essa minha derivada está me dando e a xy mais xy e a xy. Isso foi a derivada do m com respeito a y. Vamos ver a derivada do n com respeito a x. Então, vamos lá. Se eu estou derivando com respeito a x, y para mim é constante, ou seja, aqui nem tem x, né? Tudo uma constante, a derivada zera. E aqui, de novo, vou ter que usar a regra do produto, né? Eu tenho x e eu tenho uma função que também tem x, e as duas estão multiplicando, e eu quero derivar. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. De novo, em vez de denotar a minha derivada por linha, eu denotei minha derivada dessa forma, com subíndice x, para dizer que eu estou derivando com respeito a x. Derivada de x com respeito a x, 1 é a xy mais x. Derivada de e xy, igual lá em cima, né? Derivada da exponencial de base e é a própria exponencial de base e, só que a regra da cadeia me diz que eu tenho que derivar a coisa que está dentro, a coisa que eu estou exponenciando. Então, eu estou com e xy mais x é a xy, vezes derivada de xy com respeito a x. Estou derivando com respeito a x, y é uma constante. Então, eu estou com constante vezes x, quando eu derivo, sobra a constante. Ou seja, é xy mais xy é xy. E eu noto que essas duas derivadas parciais são iguais. Depois dessa contalheira, a gente viu que a derivada de m em y é igual à derivada de n em x. Mas essa não era a minha pergunta. A minha pergunta será que aquela DO era exata? Será que essa condição é suficiente? A gente já achou, então, uma condição necessária para que uma EDO seja exata. Vamos ver agora que essa condição necessária é, na verdade, também uma condição suficiente. Ou seja, vamos começar tomando m e n e supor que derivada de m em y é igual a derivada de n em x. E o que a gente quer é, então, achar uma f, tal que a derivada de f em x é m e a derivada de f em y é n. Ou seja, eu quero ver que a equação diferencial m dx mais n dy igual a zero é uma equação diferencial exata. E aí a gente começa olhando para a condição derivada de f em x igual a m. Então, se a gente integra dos dois lados, se eu integro m com respeito a x, eu vou achar a minha função f de xy. Essa integral vai dar, digamos, um m1, só que a constante de integração que aparece aí é uma constante de integração que não envolve x, ou seja, é constante com respeito a x, mas pode envolver y. Então, a gente chama essa constante de integração de h de y. Nota que a derivada dessa f com respeito a x é m, ou seja, essa condição a gente já tem. O que a gente tem que arrumar agora é um jeito de ter a outra condição, né? Que derivada de f com respeito a y tem que ser n. Então, bom, se a gente quer que n seja a derivada de f com respeito a y, vamos pegar essa f que a gente achou, essa m1 mais h, e derivar isso com respeito a y. Então, eu fico com a derivada de m1 com respeito a y, mais derivada de h com respeito a y, mas h é uma função só de y, né? Então, eu vou chamar isso de h' mesmo. E aí, bom, esse m1 eu já achei, já determinei ela. O que está faltando eu determinar é essa constante de integração, essa h. Então, a gente isola esse h', e aí depois a gente integra para achar quem é h. Então, achando a função h, é só substituir lá naquela f que a gente já tinha achado. Tem uma sutileza aí, que é que essa h que a gente está achando deveria ser função só de y, mas essa m1 que aparece dentro da integral é, a princípio, função de x e de y, porque era aquela integral daquela m.
Então, a gente precisa ver que essa h que aparece é função só de y, ou seja, que essa h' que a gente achou, que a gente está integrando, é função só de y. Aí, essa minha h vai estar bem determinada, menos de constante. E ver que uma função que, a princípio, poderia ser das variáveis x e y é função só de y, é ver que quando eu derivo com respeito a x, eu tenho igual a zero, ou seja, ela é uma constante com respeito a x. Então, quando eu derivo ela com respeito a x, vai dar zero. Isso é a mesma coisa que dizer que ela é função só de y. Então, é isso que a gente tem que ver agora. E essa é uma verificação fácil, quer dizer, a gente derivar isso com respeito a x, aí a gente fica com derivada de n com respeito a x, menos derivada de m1 com respeito a y e x, a gente troca a ordem das derivações, lembra que a derivada de m1 com respeito a x é a m, lembra que a derivada de n com respeito a x é a derivada de m com respeito a y, substitui essas coisas todas e vê que sim, essa derivada é zero. Ou seja, sim, aquela galinha era só função de y, então está tudo bem determinado, está tudo bem definido. Então, o que a gente mostrou foi o seguinte, para funções m e n bem comportadas, a EDO m dx mais n dy igual a zero vai ser exata se e só se derivada de m em y é igual a derivada de n em x. E mais do que isso, né? A gente arrumou um método para encontrar a solução dessa EDO, no caso dela ser exata. Esse método tem uma fórmula aí, né? Não é tão importante, quer dizer, não vale a pena decorar a fórmula, ficar tentando lembrar da fórmula. O que é importante é lembrar do que a gente está procurando. A gente está procurando uma f, tal que a derivada de f em x é m, derivada de f em y é n, e aí integrar e ver onde é que isso leva a gente. Essa é a melhor maneira de pensar nas EDOs exatas e de pensar na solução das EDOs exatas. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nesse primeiro exemplo a gente está com essa EDO. E bom, vamos primeiro verificar que ela é exata. Esse daqui é o meu m, esse daqui é o meu n. Para eu ver que ela é exata, eu tenho que fazer a derivada desse aqui com respeito a y, essa com respeito a x, e tenho que ver que as duas coisas são iguais. Então, derivada de m com respeito a y, se eu estou derivando com respeito a y, eu estou considerando x como constante. Então, esse primeiro pedaço aqui não tem y, ou seja, tudo x, tudo constante, derivada é zero. Y vezes seno de x, mas x é constante, então seno de x é constante, ou seja, uma constante vezes y, quando eu derivo, sobra a constante. Derivada de 2xy ao cubo, de novo, x é constante, ou seja, eu repito a constante, derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Ou seja, eu estou com menos seno de x, 3 vezes 2, 6, x, y ao quadrado. Vamos olhar agora para a derivada de n com respeito a x. Então, estou com essa função daqui, estou derivando com respeito a x. Derivada do cosseno, que é menos o seno. Derivada de 3x ao quadrado, y ao quadrado. Estou derivando com respeito a x. Y é constante. Então, deixa eu repetir a constante. Esse 3 é constante também. E y ao quadrado é constante. Então, derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, eu estou com menos seno de x. 3 vezes 2, 6, x, y ao quadrado. Ih, gente, aqui era mais, hein? Ó, tava dando diferente, tinha que dar igual. Então, botei mais aqui, aí ficou todo mundo mais, e ficou igual. Ou seja, m de y, derivada de m em y, é igual a derivada de n em x. Então, minha equação diferencial é sim exata. E se ela é exata, eu sei achar a solução. Então, para achar a solução, a gente busca uma f, tal que quando eu derivo f em x dá m, e quando eu derivo f em y dá n. Será que vocês ouviram esse espirro? Saúde! Então, se eu quero que a derivada de f em x seja m, é porque a minha f, lembrando que é de duas variáveis, é a integral de m com respeito a x. Vamos virar a página? Mas então eu vou integrar isso daqui com respeito a x. Então, essa é a integral que eu quero. E aqui, eu estou pensando y como constante quando eu faço essa integral, da mesma forma que uma derivada parcial, né? Essa integral é, digamos, entre aspas, o inverso, a operação inversa da derivada parcial. Integral de e elevado a x é o e elevado a x. Integral de y seno de x, esse y eu repito, a integral do seno é menos cosseno. Integral de 2x y ao cubo, de novo, estou pensando esse y como constante, né? Então, já repeti ele aqui, integral de 2x, que é x ao quadrado. Lembrando que a constante de integração aqui, nota, eu estou integrando uma função que tem x e tem y. Então, a minha constante de integração é constante só com respeito a x. Então, é aquela que a gente chamou de h de y. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Estou com e elevado a x
menos com menos dá mais y cosseno de x, mais x ao quadrado y ao cubo, mais h de y. Isso foi o que a gente chamou de M1. Nota que com isso daqui, a gente já tem que a derivada de f em x é o meu m. Vamos olhar para outra condição agora. Então, eu quero que a derivada de f em y seja n. Ou seja, quando eu pego isso daqui e derivo em y, é a x, mais y cosseno x, mais x ao quadrado y ao cubo. Quando eu derivo isso, perdão, ficou faltando um pedaço, né? Ficou faltando isso aqui. Mais h de y. Quando eu derivo isso em y, tem que dar o meu n, que é esse daqui. Então, vamos fazer essa derivada em y. Se eu estou derivando em y, x é constante. Então, derivada de e elevado a x, 0. Derivada de y, cosseno de x é uma constante. Então, constante vezes y, quando eu derivo, sobra a constante. Derivada de x ao quadrado e y ao cubo, x ao quadrado é constante, se mantém. Derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado, mais derivada de h. H é uma função só de y, vou escrever como h' mesmo. Isso aqui tem que ser igual a cosseno de x mais 3x y ao quadrado. Nota que eu estou procurando aqui, eu estou procurando h'. Então, eu tenho que ajeitar isso aqui para achar quem é o h'. E o que eu estou vendo é que nesse exemplo, o meu h' é 0. E se o meu h' é 0, quem é o h de y? Eu estou com a integral de 0. Talvez eu devia ter virado a página. Então, o meu h de y é, se você quiser, a integral de 0, que é 0 mais a constante. Então, voltando para a nossa solução, o que eu queria? Eu estava procurando essa f era isso daqui mais o h. Acabei de achar que o h' é 0, então o h é só uma constante. Então, a minha função que eu estava buscando é o que a gente já tinha achado, é elevado a x mais y cosseno x mais x ao quadrado y ao cubo mais c. Então, a solução da minha EDO fica uma coisa dessa forma, né? F igual a C. Nota que esse C não é o mesmo que esse C, né? Esse C está aparecendo aqui por quê? Porque funções diferentes podem ter a mesma diferencial desde que elas, digamos, difiram por uma constante, mesma coisa que derivada. Então, na verdade, esse C eu não precisava ter colocado aqui, né? A F que eu estava buscando é essa daqui, ou essa aqui mais qualquer número real, tanto faz. E a minha solução é a família de curvas integrais, a família de curvas dada por essa forma. Essa é a minha solução geral. Nesse terceiro exemplo, vamos ver o que acontece se eu tento aplicar aquele método de achar a F numa EDO que não é exata. A gente já viu que essa EDO aqui não é exata. Mas e se a gente ignora esse fato, ou nem percebeu que ela não é exata, e tenta achar a F? Bom, a gente está procurando uma F, tal que quando eu derivo em x dá y, e quando eu derivo em y dá 1. Então, se a derivada de f em x é y, essa minha f que eu estou procurando é a integral de fx, ou seja, a integral de y com respeito a x. Integral de y com respeito a x, y é uma constante com respeito a x. Então, eu fico com xy mais o meu h. E aí eu quero que essa é a minha f, eu quero que a derivada disso daqui com respeito a y seja 1. Então, derivada de f com respeito a y tem que ser 1. Mais a minha f era xy mais h de y. Então, quando eu derivo isso aqui com respeito a y, eu fico com derivada de xy com respeito a y. Estou derivando com respeito a y, x é constante, está sobrando derivada de h, que a gente pode escrever h', porque, lembra, essa h deveria ser uma função só de y, igual a 1. Ou seja, a minha h' de y é 1 menos x. Mas esse h tinha que ser uma função de y. E está aparecendo esse x aqui, não podia aparecer esse x aqui. Então, é um absurdo, porque essa h deveria ser uma função só de y. Então, o que acontece quando a gente tenta aplicar o método para uma função, para uma EDO que não é exata, é que a gente chega num absurdo, né? A minha função h, que deveria ser função de y, continua aparecendo x. Aquela condição no m, no n, etc., é para garantir que quando eu faço essa conta daqui, né, quando a gente faz essa conta, etc., e chega nesse h', é uma função só de y. Nesse exemplo 3, acho que eu tinha falado que o exemplo anterior era o 3, mas aquele era o 2. Então, nesse exemplo 3, a gente está com uma EDO
que não é exata, como no exemplo anterior, só que a gente nota que se eu multiplico essa EDO inteira por x, eu obtenho uma EDO exata. Isso é um exemplo de um método que a gente vai ver na semana que vem, que é o método do fator integrante. Vamos fazer nesse exemplo aqui, né? Já estou dizendo o que eu tenho que fazer. A gente vai ver como achar, digamos, esse x. Esse x, por enquanto, caiu do céu para a gente. Mas então eu quero multiplicar essa EDO por x e eu quero ver que eu obtive uma EDO exata. Então eu vou ficar com 2y vezes x mais x vezes x, ou seja, eu estou com a EDO 2xy dx mais x ao quadrado dy igual a zero. Essa EDO aqui eu estou afirmando que é exata. Então, vou pegar esse cara como m, esse cara como n. Para eu ver que ela é exata, eu tenho que fazer my. Então, estou derivando isso aqui com respeito a y. Se eu estou derivando com respeito a y, x é constante. Então, estou com uma constante vezes y. Quando eu derivo, sobra a constante. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, sim, ela é exata. E se ela é exata, eu posso resolver. Dizer que ela é exata é dizer que existe f, tal que a derivada de f com respeito a x é m, ou seja, 2xy, e a derivada de f com respeito a y é n, ou seja, x ao quadrado. Então, eu estou procurando essa f, eu vou integrar isso daqui, né? A minha f, deixa eu escrever assim, é a integral de m, ou seja, a integral de 2xy com respeito a x. Então, a integral de 2xy com respeito a x, estou pensando o y como constante aqui, né? Então, a integral de 2x, que é x ao quadrado, vezes a minha constante y, mais a minha constante de integração, que é constante só com respeito a x, mas ainda pode ter y. É o que a gente chamou de h de y. Então, eu tenho que ter derivada de fy igual a n, ou seja, derivada disso aqui em y, x ao quadrado y, mais h de y. Quando eu derivo em y, tem que dar n. Quem era a minha n? Era x ao quadrado. Então, derivando com respeito a y, estou derivando x ao quadrado y com respeito a y, x ao quadrado, mais a galinha de y igual a x ao quadrado. De novo, esse h' de y é zero, então eu estou com uma integral de zero, que é uma constante. Então, a minha f e a solução geral fica x ao quadrado y igual a c. Só que essa é a solução, do jeito que a gente fez, dessa EDO. O que eu gostaria de resolver é essa EDO. E aí é um exercício simples verificar que essa solução é a solução dessa EDO também. É a solução da EDO original. Como é que eu faço para ver isso? Bom, a minha EDO original era 2y dx mais x dy igual a zero. Deixa eu escrever isso com uma cara mais normal de EDO. Então, eu estou com x dy igual a menos 2y dx, porque eu quero isolar o dy dx. Então, dy dx é o quê? Menos 2y sobre x. Essa é a minha EDO original. É isso que eu quero ver que essa minha função satisfaz. Mas essa minha solução é c sobre x ao quadrado. Então, eu vou derivar isso daqui, vou derivar essa y e ver se dá isso daqui. Então, minha y é c sobre x ao quadrado. Então, y' é derivada de c sobre x ao quadrado. Deixa eu escrever cx na menos 2 para poder fazer essa derivada. Ops, esse 2 ficou esquisito. Então, eu estou com menos 2 cax na menos 3, ou seja, menos 2c sobre x ao cubo. Só que c sobre x ao quadrado é y. Então, deixa eu escrever assim, y' é menos 2 sobre x vezes c sobre x ao quadrado. Então, eu estou com menos 2 sobre x vezes y, que é exatamente a minha EDO original. Então, satisfaz também a EDO original. Nesse exemplo 4, a gente está com essa EDO e o que a gente quer é achar a solução, né? Ver se ela é exata e achar a solução. Tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Esse cara daqui vai ser o que a gente está chamando de m. Esse daqui é o que a gente está chamando de n. A derivada de m com respeito a y, se eu estou derivando em y, x é constante, então aqui dá zero. Derivada de y com respeito a y, que é 1, ou seja, o my é menos 1. E a derivada de n com respeito a x, se eu estou derivando com respeito a x, y para mim é constante, então esse pedaço daqui também zero. E derivada com respeito a x de menos x é menos 1. Então, sim, my é igual a nx, e essa minha EDO é, por sorte, exata.
E se ela é exata, é porque existe uma função f, tal que, quando eu faço a derivada de f em x, eu chego em m, que era 2x menos y, e quando eu faço a derivada de f em y, eu obtenho n, que era 2y menos x. E o que a gente quer agora é achar essa f. A função f que eu estou procurando, se quando eu faço a derivada em x, eu chego nisso daqui, então eu posso obter ela integrando com respeito a x. Então, integral de 2x é x ao quadrado, integral de y é uma constante, integral de constante é constante vezes a variável, mais a minha constante de integração, que é constante com respeito a x, mas não necessariamente com respeito a y. Então, essa é a minha f, e o que eu quero agora é que quando eu derivo ela em y, eu chego nisso daqui. Então, eu tenho que ter que a derivada de f em y é 2y menos x, então eu estou derivando, vou botar aqui para baixo, x ao quadrado menos xy mais h com respeito a y, isso tem que dar 2y menos x. Se eu estou derivando com respeito a y, x é constante. Então, esse pedaço aqui, por exemplo, não tem nem y, é tudo uma constante, derivada é zero. Derivada de constante vezes y, sobra a constante, e derivada de h, h', igual a 2y menos x. Então, eu estou querendo achar o h', então, aqui tem menos x, aqui tem menos x, posso cortar, está sobrando 2y. Nos outros exemplos, esse h' tinha dado sempre zero, né? Agora, finalmente, não. Então, meu h' deu 2y, e o que eu tenho que fazer é achar o... Então, a gente chegou nesse h', que era 2y, e aí é só integrar, né? Integral de 2y com respeito a y é y² mais alguma constante. Ou seja, ajeitando a minha função era isso daqui, x² menos xy mais h. Então, x² menos xy mais y². Então, a solução geral da minha equação diferencial fica essa, né? F igual a C, ou seja, x² menos xy mais y² igual a C. Esse exemplo 5 foi cortado da gravação, infelizmente, mas ele está feito no PDF da aula. Antes de ler o PDF, tenta fazer. Aí depois você lê o PDF e vê a resolução. No próximo vídeo, a gente vai ver o nosso terceiro tipo de EDOs de primeira ordem, que são as EDOs lineares de primeira ordem.